Olá, sou eu, Marechal, e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez vamos falar sobre 1 Reis 21 e 22. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Jezabel ordena a morte de Nabote. Elias ameaça Acabe e Jezabel. A aliança entre Josafá de Judá e Acabe. A profecia de Micaías. A morte de Acabe. O reinado e a morte de Josafá. O reinado de Acasias de Israel. 1 Reis 21. E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e eu te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do seu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que o Jezreelita lhe falara, quando disse: Não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito, que não comes pão? Porém, lhe disse: Por que falais a Nabote, o Jezreelita? Ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra-se. Alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu a carta em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na cidade que habitavam com Nabote. Escreveu a carta dizendo: apregoai o jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaram contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregou o jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual se recusou a te dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista, dizendo: Levanta-te e desce e encontra-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la.
e far-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe as mais, dizendo: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto o escravo como o livre em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocou e fizesse pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fala como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, a incitava. E fez grande abominação seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tibista, dizendo: Não visse que Acabe se humilha perante mim? Por isso, por enquanto, se humilha perante mim. Não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos o trarei sobre a sua casa. 1 Reis 22. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, ao sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse ao seu servo: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria. Portanto, enquanto perguntou a Josafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas suas mãos. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, o qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetizou de mim o que é bom, mas só o mal. Ele é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono,
vestidos de trajes reais na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de Kenaz, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com esse ferirá os sírios, até de todos o consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfará sobre o que o Senhor lhe entregará nas mãos do rei. E o mensageiro foi chamado Micaías. Falou-lhe, dizendo: Vês que aqui que a palavra dos meus profetas, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e me fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Esse não tem Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois a palavra do Senhor. Vi ao homem assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão direita e a sua esquerda. Disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu o espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás sair e fazer assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, Zequedias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então, Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na cama, de câmara em câmara, para te esconderem. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: colocai esse homem na casa do cárcere e sustentai com pão com o pão da angústia e a água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse-me mais: Ouvi, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste a tua roupa, disfarçou-se, pois o rei de Israel entrou na peleja. O rei da Síria dera ordem aos capitães de carro
que eram 32, dizendo: não pelejarei nem contra pequenos, contra grandes, mas contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram a ele: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram a ele para pelejar contra ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram-o seguir. Então um homem armou um arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e a couraça. Então ele disse ao seu carreteiro: dai volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão do exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei. Levantaram a Samaria e sepultaram o rei em Samaria. E lavando seu carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos mais dos atos de Acabe e a tudo que fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. E Jeosafá, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá de idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não lhe tiravam ainda o povo, sacrificavam, queimavam incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais dos altos de Josafá e ao poder para que mostrou como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos sodomistas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios quebraram em Ezion-Geber.
Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vamos vão os meus servos com os teus servos dos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles, na cidade de Davi, seu pai. E Jeroão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Jezabel.